Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Tem algumas regras específicas para fazer a faculdade aqui, porque a gente sabe que na Irlanda tem vários níveis, né? Que é o level, né? Level 5, level 6. Como é que funciona isso aí? Exato. Então, muito importante a gente falar disso. Até tem um exemplo da Flávia que tá fazendo o Hair Diploma, que é um nível 8 na Irlanda. A Jess tá fazendo mestrado, que é um nível 9. Eu faço uma faculdade com especialização, que é, então, um nível 8 também. O que isso significa? Na Irlanda tem o órgão responsável pela educação, e dentro desse órgão tem os níveis que você consegue cursar. Então, se você já tem uma graduação, por exemplo, no Brasil, você consegue fazer ou um mestrado ou um Hair Diploma. O que é o Hair Diploma? O Hair Diploma é uma faculdade que pode ser usado como transição de carreira. Então, você não precisa ter uma graduação especificamente na área. A Flávia, no caso, ela já teve a formação em marketing, ela optou por continuar na área de marketing. Mas se ela quisesse trocar de área, ela podia trocar também, porque o Hair Diploma lhe dá essa possibilidade. Ele tem um peso nível 8 na Irlanda, e aí você pode trocar de área, por exemplo, eu quero fazer advocacia, eu quero fazer a área de educação. Então você não precisa especificamente ter uma formação e continuar na Irlanda na mesma área. Então acaba sendo muito bom, porque às vezes o aluno chegou aqui, tem a graduação, mas não quer mais fazer essa... Ou já trabalhou anos no Brasil e não quer mais continuar na área, então ele acaba optando por fazer um Hair Diploma que dá essa possibilidade, que aí você estuda 1 ano. É um curso que ele é mais barato, muitas vezes, do que um mestrado. Dependendo do mestrado, ele acaba sendo mais em conta, mais barato. E ele dá a possibilidade, então, de você continuar a estudar somente 1 ano, e aí, após esse período, você tem direito ao Stamp 1D por mais 1 ano. Né? Então, é muito importante entender o que o aluno quer fazer também, porque aí a gente encaixa dentro do que realmente é mais viável para ele. Por exemplo, às vezes tem alunos que terminaram a faculdade, mas não querem fazer um Hair Diploma e querem começar uma faculdade do zero. Tem essa possibilidade também. Eu não quero fazer mestrado, não quero fazer Hair Diploma, quero fazer uma graduação. Pode também. Né? Então, que nem eu, no meu caso, eu não tinha nenhuma graduação no Brasil, então eu acabei optando por fazer a graduação mesmo. Mas se o aluno às vezes quiser começar do zero, ele também pode, né? Como é que funcionou para vocês isso aí? A Jess já tinha, né, a faculdade? Então, eu já tinha faculdade no Brasil e eu tinha um MBA também em marketing e comunicação digital. Então, eu pensei muito em fazer aqui o Hair Diploma, porque aí eu teria a possibilidade de depois fazer o mestrado, porque aqui é assim, né, você faz aí depois você ainda pode fazer o próximo nível. E o mestrado eu sabia que seria o último nível, então não poderia fazer nenhum outro curso depois. Mas, como eu pensei, cara, assim, eu realmente quero focar agora, tentar achar algo na minha profissão, eu quero ir pra esse lado, eu não acho que eu vou querer estudar depois de novo pro mestrado. E também é um dinheiro, né? Também é um investimento muito alto. Aí eu pensei em já fazer o mestrado, que eu sei que vai me dar um tempo legal, eu vou ter 2 anos depois, então 1 ano estudando, mais 2 anos de visto 1G. Então, acredito que nesse tempo eu consigo achar alguma coisa, vou dar uma focada. Por isso que eu escolhi o mestrado. O que a Jess falou é interessante também, que você não pode, tipo, fazer um mestrado, depois você vai fazer uma graduação, né? Voltar, exato. É muito importante, porque não tem que você pular de nível e voltar, né? Então, se você pulou, como a Jess falou, vou decidir, quero Hair Diploma ou mestrado, então, uma vez que você foi pro mestrado, você não consegue voltar e fazer um Hair Diploma. Ela conseguiria fazer um doutorado. Um doutorado, né? Exato. Mas aí também conta muito o tempo de Irlanda. Por exemplo, se ela for fazer um doutorado e ela já passou dos 7 anos na Irlanda, então ela teria que ter um outro tipo de visto para aplicar para o doutorado, porque a Irlanda, queira ou não, ele te dá esse limite de 7 anos como estudante. Então tem isso também, na hora de você decidir o que você vai fazer, né, analisar essa parte também. Outro ponto é a questão do 1G no final, porque o Hair Diploma dá direito a só 1 ano de 1G. Então a Flávia vai ter 1 ano agora, quando ela terminar, a Jazz vai ter 2 anos no 1G. Então são 2 anos para tentar entrar no mercado de trabalho, para procurar algo na área. Mas a Flávia tem a opção que pode fazer um mestrado também. Né? Então, vamos dizer assim, tem ainda essa outra etapa. No meu caso, por exemplo, eu vou terminar a graduação, só que eu já tô contando 6 anos aqui. Então, eu teria mais 1 ano. Eu não poderia fazer, por exemplo, um mestrado que durasse mais de 1 ano, ou que durasse 2 anos no caso, né? Então eu teria que fazer um mestrado somente de 1 ano, ou um Hair Diploma de 1 ano, para aí sim já ter direito ao Stamp 1D também depois desse período. É muita regra, né? Muita regra. Exato. Essa parte é importante porque às vezes a gente fica confuso também. Tem muitos alunos que chegam até a gente confuso no sentido, ok, mas o que eu vou fazer? Como que funciona? Que área que eu posso seguir? E aí você tem que pensar muito bem primeiro qual o curso que você quer fazer, é importante essa parte. Por quê? Porque às vezes o aluno, eu quero fazer, por exemplo, medicina. Aí eu falo assim, medicina na Irlanda é que nem no Brasil, custa 20, 30 mil euros. Você quer fazer medicina realmente? Né? Então são áreas às vezes que são muito mais caras, porque às vezes o aluno chega, eu quero fazer business, que é a área mais barata. Mas por que você quer fazer business? Você já pesquisou sobre o mercado? Você quer ficar mais tempo na Irlanda? Qual que é a sua intenção? Então de analisar realmente o aluno, o que ele está querendo fazer.
A questão de documentação que a gente falou antes, então, é muito importante. Quais os documentos necessários? Você já tem documentação? Por exemplo, tem alunos às vezes que chegam para mim que querem fazer faculdade, mas não tem o ensino médio. Na Irlanda você não consegue fazer se você não tiver ensino médio. No Brasil também não, né? Você precisa ter a etapa, seguir a etapa. Mas às vezes, ok, mas eu tenho inglês suficiente para entrar numa faculdade. Mas você não tem, no mínimo, ensino médio que é exigido pelo órgão, né, de educação da Irlanda. Então, tem regras que você precisa seguir. Eu não quero nem assim, gostaria até de saber como é que faz pra resolver uma situação dessa, não sei, né? Então, já teve casos que o aluno fez, por exemplo, no Brasil você pode fazer o EJA, né, que a gente fala, que você estuda depois, que aí você estuda as matérias. Eu já tive um aluno que fez, então, o bom é que ele começou a se organizar pra faculdade com antecedência, que é o que a gente sempre fala, faz com antecedência, porque aí tinha tempo ainda dele fazer o EJA no Brasil, então ele estudou online, fez as provas todas online, conseguiu o resultado, e aí a gente fez a tradução juramentária e tudo mais, e aplicou, né, pra faculdade. Então, teve tempo que pra dar certo. Mas às vezes, como eu falei, às vezes o aluno chega, meu visto vai vencer esse mês, eu quero fazer a faculdade. Outro ponto importante da faculdade é os intakes, né? Quando começa as aulas. Então tem datas específicas, né? Que nem o curso de inglês, que toda segunda-feira você pode começar. Então se o seu visto às vezes vencer na metade do ano, ou vencer um mês específico que não tem intake, você vai precisar esperar, né? Pra iniciar. Só pra gente explicar. Então, no Brasil, normalmente, o ano letivo acaba em dezembro e começa em janeiro. Isso. Né? Aqui é o contrário. Na Irlanda, na verdade, tem 2 períodos, né, que você pode começar, que é janeiro e fevereiro, são os intakes de graduação e mestrado, ou setembro e outubro. Dependendo da faculdade, às vezes é um pouco antes o intake, às vezes um pouco depois, mas são esses meses que acontece. Então, o aluno precisa já pensar, né, que ele vai precisar iniciar nessa data, né, não tem como ele iniciar antes, na metade. E aí, cabe a questão do visto. Por quê? Tem casos de alunos que às vezes o visto venceu, por exemplo, depois de fevereiro, em março, no caso. E aí ele quer iniciar só em setembro. É muito tempo sem visto na Irlanda. Então, quais são as possibilidades? Ele pode solicitar uma extensão de visto para ficar aqui mais tempo. Só que para solicitar uma extensão de visto, ele já precisa estar com toda a faculdade paga, com toda a documentação, ok? E solicitar essa extensão antes do visto vencer. Então, não tem como ele ficar aqui durante esse tempo e solicitar a extensão, por exemplo, na metade desse caminho até setembro. Então, ele precisa já pensar que ele vai ter que solicitar a extensão antes do visto vencer. E aí cabe no sentido, ok, mas eu já tenho dinheiro para pagar a faculdade, já estou com a documentação certa, já posso solicitar a extensão. Outro ponto interessante sobre a extensão de visto. Não pode ter extensão de visto muito longa, por exemplo. Normalmente a imigração dá extensão no máximo 4 meses. Então, às vezes, se o aluno venceu em março e quer começar só em setembro, provavelmente ele vai ter que sair da Irlanda e entrar novamente perto de iniciar as aulas. Né? Então tem essa diferença também. Agora, se for ali em 4 meses, 3 meses de extensão, a gente já teve casos de alunos que a gente ajudou, fez todo o processo, deu suporte e eles conseguiram a extensão do visto. Por isso que é importante se programar, né? Você saber mesmo, ter algo claro na sua cabeça, o que é que você quer primeiro, para não ser pego de surpresa, né, pela imigração. E se você estiver interessado em ensino superior na Irlanda, é com a Mundus. Pathway, faculdade, higher diploma, mestrado. Clica aqui no link da descrição.